Oi, gente, eu sou Maria Eduarda e eu vou falar para vocês um pouco sobre a pulpite. A pulpite ela é uma inflamação dolorosa da polpa dentária, que é a parte mais interna do dente, onde se localizam os vasos sanguíneos e nervos responsáveis pela vitalidade do dente. As pulpites ocorrem quando se verifica uma agressão ao dente, levando a um aumento de volume da polpa, a vasodilatação, em consequência do aumento de fluxo sanguíneo, que tem como objetivo fazer chegar à polpa dentária um maior número de células de defesa e anticorpos, no sentido de combater essa agressão. Na pulpite aguda, a desorganização e degeneração da polpa dentária ocorre num curto espaço de tempo. A dor que provoca é normalmente contínua, forte e difusa, e agrava quando a pessoa se deita por causa da irrigação cefálica. A duração da pulpite aguda ela pode variar em média de 2 a 14 dias, reagindo fortemente aos estímulos externos, principalmente às alterações de temperatura. Numa fase mais inicial, estaremos perante uma pulpite aguda serosa, caracterizada por alterações vasculares e formação de um exudato seroso, sendo a dor mais tolerável. Contudo, a sua eventual evolução para uma pulpite aguda purulenta, originando já a formação de pus, leva a um aumento significativo dos sintomas. Já na pulpite crônica, os processos inflamatórios instalam-se ou evoluem de uma forma mais lenta ou demorada, verificando-se uma degeneração da polpa mais tardiamente quando comparada à pulpite aguda, dependendo do tipo e intensidade do fator causado, assim como das condições da câmara pulpar. Pode assumir características de uma pulpite crônica hiperplástica quando se verifica já uma grande abertura da câmara pulpar, expondo-a e levando normalmente à formação de um pólipo de cor avermelhada. Com o agravar da doença da pulpite, ou seja, numa fase mais avançada, a dor tende a tornar-se mais aguda, ao ponto de se tornar intolerável, pulsante e constante, que aumenta ao deitar e que tende a aliviar quando está frio e a piorar quando está calor. Isso é sintomático. Contudo, existem situações em que esse tipo de pulpite pode não implicar dor durante uma determinada fase da sua evolução, que é a pulpite irreversível assintomática, o que acontece por vezes quando provém de uma pulpite aguda anterior ou se desenvolve dentro do próprio âmbito das alterações crônicas. Essa situação leva geralmente a uma situação de necrose pulpar, pulpite necrosante, sendo que, nesse caso, o dente não costuma responder ao frio, mas por vezes responde dolorosamente ao calor ou à percussão. Um dos sinais que mais pode sugerir essa situação é o escurecimento dos dentes. Caso a pulpite não regrida ou não seja tratada, vai ter uma progressão da mesma, instalando-se assim uma pulpite irreversível, implicando um tratamento muito mais invasivo, nomeadamente endodôntico, comprometendo assim a vitalidade do dente. Na fase de transição da pulpite reversível para a pulpite irreversível, verifica-se uma gradual desorganização da polpa dentária, acompanhada por diferentes estados de dor, que pode ser provocada ou já espontânea, aguda e intermitente, passando de localizada a irradiada ou reflexa, isso numa primeira fase. A pulpite reversível, também designada de pulpite transitória, é um tipo de pulpite que consegue regredir sem deixar sequelas no dente, ou seja, sem afetar a sua vitalidade, tal como o próprio nome sugere. Por norma, corresponde a uma pulpite incipiente ou inicial, de características específicas, cuja polpa ainda se encontra organizada e, como tal, permite ainda o seu tratamento de forma conservadora, sem ser, portanto, necessário recorrer à desvitalização do dente. Degeneração cálcica.
são aquelas relacionadas com a idade que impõem determinadas alterações regressivas na polpa. Assim, a polpa jovem, que é pobre em fibras e rica em células, mudam com a idade para um tecido conjuntivo denso com predominância de fibras. Essas calcificações apresentam-se lineares ou nodulares, estas com disposição mineral em lamelas concêntricas. Todos os depósitos de calcificação distrófica apresentam-se com um padrão irregular, diferentemente das calcificações normais, como a dentina, por exemplo, que possui uma organização tecidual peculiar. Segundo Neville, as calcificações pulpares não são incomuns, mas é difícil precisar sua incidência. São mais observadas em dentes com processos de cárie e com traumatismos, ou em indivíduos sênios. O grau de mineralização da polpa, particularmente o amorfo ou difuso, mais frequente nos pacientes idosos. Essas modificações gerontológicas são acentuadas quando estímulos externos, como atrição, cárie ou restauração, incidem sobre os dentes. Deve-se sempre levar em conta a possibilidade de tais modificações, ao visto que a capacidade racional da polpa de dentes idosos é sempre menor quanto à comparação ao jovem. Reabsorção interna. A reabsorção interna da dentina seria provavelmente motivada por alterações vasculares que pouco a pouco vão cedendo lugar a um tecido de granulação que passará a cobrir as partes dentinárias, provocando reabsorções. A reabsorção das partes dentárias, à semelhança do que nos ocorre outro tecido duro, faz-se pela presença de células gigantes multinucleadas, dentinoclastos. Quando ocorre em nível de coroa, é denominado mancha roséa, conferindo ao dente essa tonalidade. Reabsorção externa. A reabsorção externa inicia-se a partir do periodonto lateral, que pode sim ou não chegar até a polpa. Na maioria das vezes, ela limita-se do cemento a muito pouco a camada dentinária. O tecido periodontal vizinho às áreas de reabsorção, ele é inflamado, o que justifica a provável causa dessa alteração. A reabsorção dessa situação se dá no fato de que a reabsorção incide em porcentagens maiores na face mesial das raízes, que está mais envolvida na direção do movimento fisiológico de nossos dentes. Os pacientes com frequência referem-se a uma dor difusa, leve, confessando que existe algo errado e algo que está incomodando. A imensa maioria das reabsorções se repara totalmente, segundo o quadro que os autores denominam-se de reparo anatômico. É a superfície da raiz voltar à sua forma original, voltar à sua forma de como deveria estar. Algumas dessas reparações não se dá pela reconstituição anatômica, por nova formação de cemento e osso alveolar, reconstituindo o espaço periodontal, mas sem restabelecer o desenho original da raiz, como o reparo anatômico faz. Doenças periapicais. Uma vez instalada a infecção pulpar, os substratos e produtos a entrar em contato com a região periapical, eles provocam alterações patológicas nessa região. As reações teciduais que ocorrem na região periapical nada mais são do que sequela das alterações pulpares. A patologia periapical é uma sequência lógica da patologia pulpar. Porém, as condições periapicais são bem diferentes das pulpares, já que o periápice ele apresenta bem mais resistência ao processo da doença e ele também tem características próprias no processo de cicatrização. O periápice ele não apresenta as mesmas limitações quando a gente fala da evolução do edema, igual a polpa tem algumas limitações. E, além disso, a vascularização colateral é muito mais rica no periápice do que na polpa, e também a rede de capilares, e, além disso, a possibilidade de estabelecer contato íntimo e rápido com a medula óssea. Tudo isso permite uma mobilização mais rápida e melhor dos elementos defensivos em torno da região apical. E isso no intuito de permitir que a resposta inflamatória ocorra com mais facilidade. As reações periapicais sobrevêm após qualquer tipo de mortificação pulpar. Toda vez em que o estímulo ultrapassar o limiar da tolerância, vem uma reação inflamatória. E a evolução vai sofrer variações de acordo com a incidência de múltiplos fatores. Assim, a evolução da reação periapical para formas aguda ou crônica depende da intensidade do agente agressor,
das condições anatomoclínicas da coroa, do ápice e do estado de rigidez dos tecidos periapicais. A qualidade da interação desses fatores que vai determinar a instalação e também a evolução ou qualquer outra forma do processo patológico. Essas formas, embora comportando entre si pequenas diferenças histopatológicas, elas têm praticamente as mesmas características. A inflamação periapical é um fenômeno que se mantém às custas da causa que a originou, que são os produtos tóxicos sediados no canal radicular. Assim, suprimida a fonte pelo correto tratamento endodôntico, a lesão periapical desaparecerá. E isso só não vai acontecer se o quadro histopatológico oportuno existir, no caso, cistos, reabsorções apicais externas ou reabsorções laterais. Depois da teoria endodôntica bem-sucedida, ocorre a reparação periapical. As doenças periapicais, elas são divididas em periodontite apical aguda ou sintomática e também em periodontite apical crônica ou assintomática, que será explicado no próximo slide. Inflamação crônica. A inflamação crônica sucede invariavelmente à aguda. Ora ela é sequela do abscesso apical agudo, ora ela é evolução direta da periodontite apical aguda. A inflamação aguda representa o desequilíbrio entre os agentes agressores e o mecanismo de defesa da região periapical de nossos dentes. Já a crônica é o equilíbrio dos irritantes sediados no canal e os mecanismos de defesa. É justificável supor que sua ocorrência se dê por limitações de ordem anatômica, já que os elementos de defesa orgânica não conseguem eliminar os agressores sediados no canal de nossos dentes. Periodontite apical crônica ou assintomática. Ela se caracteriza pela predominância de infiltrado linfoplasmocitário, exibindo reabsorções ósseas, segmentárias e às vezes até na dentina apical. Com o passar do tempo, a lesão que se confinava à área periapical pode expandir-se, acarretando modificações estruturais decorrentes de peculiaridades dos tecidos da região ao se arranjar frente aos agentes agressores, originando quadros histopatológicos particulares que recebem denominações diferentes. Em alguns casos, a reação inflamatória crônica se instala, estabilizando-se e, em seguida, após ligeiro aumento de volume, criando condições para nele se alojar um infiltrado bem típico dessa patologia. A prática clínica demonstra a todo instante radiografias de dentes com polpas modificadas, cuja imagem radiográfica não evidencia lesões ósseas, mostrando, na maioria das vezes, ligeiro aumento do espaço do periodonto apical. Isso caracteriza-se, do ponto de vista clínico, a periodontite apical crônica, que ainda clinicamente é assintomática. Abscesso apical crônico. Trata-se de um processo inflamatório crônico, supurativo, de evolução tórpida e quase sempre assintomático. O pus formado, quando em pequena quantidade, é drenado de forma intermitente pelo canal radicular. Em determinadas condições, o pus não consegue ser eliminado pela via referida, exigindo-se que a drenagem se dê através de trajeto fistuloso com abertura cutânea ou mucosa. Acredita-se que o trajeto fistuloso se forma durante a fase aguda, sem deixar de lado a possibilidade da sua formação na fase crônica, desde que fatores circunstanciais estejam envolvidos, tais como bolsas periodontais e perdas ósseas. Portanto, a maior característica clínica do abscesso apical crônico é a presença de fístula. O granuloma consiste em estruturas encontradas em determinados estados patológicos específicos, que evoluem para um processo inflamatório crônico específico, também chamado de inflamação granulomatosa. Essas estruturas podem surgir nas manifestações de respostas persistentes de células T a determinadas bactérias, como por exemplo, Microbactéria tuberculose e Treponema pallidus, e alguns fungos. Também pode ser produzido em respostas de corpo estranho. O granuloma é responsável por isolar agentes ofensores, sendo, portanto, um mecanismo útil de defesa.
Todavia, a formação dessas estruturas nem sempre resulta na eliminação de agente causal, o qual comumente pode ser resistente à destruição ou degradação. Cisto é uma expressão morfológica do que designação de determinada alteração patológica. No interior dos maxilares, por exemplo, pode-se desenvolver-se diversos tipos de cistos, relacionados, por exemplo, com um dente completamente formado que permanece incluso. Outro constituído por elementos de germe dental e em evolução, antes do periodonto de calcificação. Essas lesões, sendo evolutivas, não despertam interesse à endodontia, que se ocupa somente nos cistos radiculares. Estes são precedidos pelos granulomas e geralmente constituem complicação tardia da necrose pulpar, podendo também se relacionar ao tratamento endodôntico incorreto. O cisto radicular desenvolve-se nas vizinhanças do ápice, tem a forma de uma bolsa de parede de epitélio fibrosa, contendo no seu interior líquido ou massa semifluida. Embora não seja possível realizar o diagnóstico radiográfico diferente entre cisto e granuloma, sendo somente exame histopatológico capaz de dar o diagnóstico com segurança. Entretanto, Freitas, um pesquisador, menciona que normalmente os cistos periapicais possuem radiograficamente diâmetro superior de 10 milímetros. De acordo com Leonardo Freitas, outro pesquisador, deslocamento dos dentes vizinhos eventualmente constitui a primeira manifestação clínica do cisto radicular, a qual apresenta um crescimento lento, porém agressivo.